Nos últimos dias, uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acendeu um alerta vermelho em toda a América Latina. Em um discurso que rodou o mundo, Trump afirmou que qualquer país que produza ou envie drogas para os Estados Unidos está sujeito a ataques. A fala direta, dura e extremamente controversa levantou uma série de perguntas. Ele realmente pretende bombardear países latino-americanos? O que isso significa politicamente? E qual é o risco real para o Brasil, para a Colômbia, para o México e para toda a região? Para entender o tamanho dessa bomba diplomática, a gente precisa voltar alguns meses. Desde que voltou ao poder, Trump tem adotado uma política muito mais agressiva no combate ao narcotráfico. Ele autorizou ataques contra barcos suspeitos no Caribe e no Pacífico, gerando críticas de organizações de direitos humanos e acusações de execuções sem julgamento. Mas até então, tudo estava restrito às águas internacionais. Só que agora, pela primeira vez, ele fala abertamente sobre levar essa ofensiva para a terra firme. A ameaça, até então implícita, virou explícita. O estopim foi uma fala durante um comício onde Trump citou nominalmente a Colômbia, dizendo que o país, historicamente ligado à produção de cocaína, poderia ser alvo de operações militares se não cooperar adequadamente. A reação foi imediata. O presidente colombiano respondeu em tom firme, dizendo que ameaças não constroem soluções e alertando que ações unilaterais dos Estados Unidos violam a soberania latino-americana. Nas redes sociais, a declaração viralizou e hashtags sobre uma possível escalada militar começaram a subir. Mas o que realmente preocupa especialistas é que Trump não falou de um país específico. Ele disse qualquer país. Isso inclui México, Peru, Bolívia e até mesmo o Brasil, que nos últimos anos se tornou uma das principais rotas de cocaína para a Europa e, em menor escala, para os Estados Unidos. Não porque produz, mas porque exporta e distribui por suas fronteiras. A pergunta que surge é inevitável. Essa política agressiva colocaria de alguma forma o Brasil no radar? A verdade é que mesmo que as declarações de Trump tenham um impacto gigantesco, existe uma distância enorme entre ameaçar e bombardear de fato um país soberano. Primeiro, porque isso violaria acordos internacionais, abriria precedentes perigosíssimos e criaria um conflito diplomático gigantesco. Segundo, porque países como Colômbia e Brasil têm exércitos, aliados e relações multilaterais que não permitiriam um ataque sem resposta. Porém, quando falamos de Trump, o imprevisível sempre entra na equação. Ele já mostrou em diferentes momentos da carreira política que está disposto a tomar decisões radicais para mostrar força. Enquanto isso, outros países reagiram com cautela. México chamou a fala de agressiva e inaceitável. A Bolívia classificou como insanidade imperialista. A Venezuela, que já possui histórico de tensões com os FEMIC-C, abriu uma investigação oficial sobre ataques a barcos nas últimas semanas. Mas de todos os países, a Colômbia foi o que mais subiu o tom, lembrando que não aceita ameaças e que, se necessário, defenderá seu território. Mas por que Trump faz isso justamente agora? Analistas apontam 3 motivos principais. O primeiro é pressão interna. Os Icreiro enfrentam uma crise de overdoses, principalmente por causa do fentanil. Nos últimos anos, mais americanos morreram por overdose do que em guerras. Culpar cartéis estrangeiros e mostrar mão pesada costuma agradar parte de sua base eleitoral. O segundo motivo é estratégia militar. Atacar embarcações e ameaçar operações em solo funciona como recado político para governos que não alinham suas políticas antidrogas com Washington. O terceiro motivo é tático. Trump sempre usou discursos fortes para dominar narrativas e controlar a pauta midiática, e nesse caso conseguiu exatamente isso. Agora, o grande ponto é entender o que realmente pode acontecer. Hoje não há evidências concretas de que os Estados Unidos planejam bombardear um país latino-americano. O que existe são operações no mar, discursos inflamados e ameaças amplas, sem detalhamento. Mas o simples fato de um presidente americano dizer, em público, que poderia atacar outros países da região muda tudo. Ele coloca líderes em alerta, afeta relações diplomáticas e cria um clima de tensão onde qualquer movimento pode ser interpretado como provocação. Para a população, essas declarações geram medo, incerteza e indignação. Para os governos, geram necessidade de posicionamento. Para os cartéis, representam um aumento de risco, mas também oportunidades de se esconderem por trás de disputas políticas. E para toda a América Latina, isso reacende uma pergunta que parecia enterrada.
Afinal, até que ponto os Estados Unidos estão dispostos a intervir militarmente em países vizinhos sob o pretexto do combate às drogas? O que podemos esperar daqui para frente? Especialistas afirmam que os próximos dias serão de pressão diplomática. Países latino-americanos devem exigir explicações formais, enquanto os Crackation Niue devem tentar recuar parcialmente para amenizar o impacto. Mas Trump raramente recua, e isso faz com que cada palavra dita por ele pese como uma pedra geopolítica. No fim das contas, talvez o mais perigoso não seja a ameaça em si, mas o precedente. Se um presidente dos Estados Unidos afirma publicamente que pode atacar países vizinhos por causa de política antidrogas, o que impede que isso aconteça no futuro? E como isso muda a autonomia dos países latino-americanos? O que está claro é que, neste momento, a América Latina entrou no radar de uma das políticas externas mais agressivas da história recente dos Estados Unidos. E gostemos ou não, o continente inteiro terá que lidar com as consequências disso.